Agora é oração. Agradecer a Deus, dízimos e ofertas. Então nós oraremos ao Senhor. Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor toda a tua graça derramada sobre nós. Ela realmente é suficiente, Senhor. Agradecemos-te que por ela somos perdoados. Ela sobrepuja, Senhor Deus, a nossa iniquidade. Ela nos garante a salvação eterna. E sei que isso nos caro ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos com esta música, pois nós fomos alcançados por tua graça. Queremos continuar, ó Deus, servindo a ti. Reiteramos, Senhor, a nossa entrega de vida ao Senhor, para que o Senhor possa consumir toda a nossa vida no teu trabalho, no teu serviço, para a promoção da tua glória. Queremos nos desarraigar de toda paixão que não está em sintonia, ó Senhor, com a tua glória. Muito obrigado, ó Deus, pelos irmãos que são fiéis no dizimar, no ofertar, mostrando quanto amam o Senhor e a sua obra. E por causa da fidelidade deles, podemos avançar, podemos comprar rabetas e canoas, podemos ir para longe pregar o teu Evangelho. Muito obrigado por isso, Senhor. Seja engrandecido, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós estamos cercados de câmeras. Eu não sei se eu olho para aquela ali. Eu não vou olhar para nenhuma. Eu vou olhar para frente. Irmãos, nós estamos felizes. Isso não é porque não temos nenhuma dificuldade para vencer. Não é porque não temos nenhum problema. Temos problemas. Temos sim desafios pela frente, mas o Senhor Deus nos dá aquilo que nós cantamos de manhã. A gente chama de contentamento. Nós temos contentamento. E isso nos faz ficar tranquilos, mesmo tendo coisas para resolver, problemas sérios, dificuldades. Irmãos, ter contentamento é um presente de Deus. Deus nos dá contentamento. Pessoas de bens, pessoas ricas, às vezes não conseguem viver a felicidade que aquele bem poderia proporcionar, porque eles não encontram contentamento. Mas nós agradecemos a Deus porque temos contentamento. Hoje nós queremos tratar de um assunto que a Bíblia fala muito nele, mas nós ficamos às vezes sem tocar nele. E por algum momento nós até pensamos que não vai acontecer, mas o fim se aproxima. A volta de Cristo, ela está próxima. Ainda tem outro detalhe: nós podemos partir desta vida para nos encontrarmos com Ele, o juiz de toda a terra. Quando o apóstolo Pedro foi pregar para Cornélio, e Deus falou assim: ó, manda chamar Pedro, porque ele vai te dizer as palavras pelas quais você será salvo. Aí Pedro falou 7 palavras. Uma delas foi que Jesus é juiz de vivos e de mortos, e todos nós vamos comparecer perante o tribunal
estarão enfrentando ele. Então, já que ele está voltando, já que o fim está próximo, nós precisamos consertar o errado, precisamos resolver alguns problemas que não podem ficar até aquele dia. Precisamos dar um jeito de resolver. Eu noto, quando eu trabalhei no Exército Brasileiro, quando tinha visita de alguma autoridade, o pessoal resolvia os problemas, pintava tudo, o meio-fio. Se você parasse ali, o soldado ia te pintar também. Era aquele movimento fervoroso, porque ele tinha que chegar e ver tudo bonitinho. Ajeita-se tudo. Assim também, né? O pessoal gosta de fazer nas casas, quando recebe visita. Então, já que Jesus vai voltar, nós precisamos resolver algumas pendências. Irmãos, há uma luta tremenda entre a verdade e a mentira. A verdade de Deus, ela mexe com as pessoas e faz as pessoas correrem para se consertar. E a mentira que o maligno ensina, e algumas pessoas vão repassando, elas fazem o contrário. Elas dão uma falsa segurança às pessoas e elas ficam assim, deixando a vida acontecer, porque a mentira diz que você não vai partir tão cedo, isso não é tão ruim, a tua vida está boa, porque quase todo mundo é assim. Mas, já disse aqui em outras oportunidades, nós temos um padrão de vida, de conduta, de serviço. Nosso padrão é um só, é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos observar alguns textos da Escritura. Esses textos estarão sendo passados e os irmãos vão acompanhar comigo. Tá legal? Acompanhe. Vamos lá. Então olha só, já que o fim está próximo, um monte de texto da Bíblia fala sobre o fim. E ele vai chegar mais cedo ou mais tarde. Na verdade, ele vai chegar. O primeiro texto é de Pedro, 1 Pedro 4,7. Ele diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Já estava próximo naquela época. Agora, eu diria, ele está mais próximo ainda. Aí ele fala o seguinte: então vocês precisam ser criteriosos. Vocês precisam ser sóbrios. Tenham a mente sã, estejam mentalmente saudáveis, exerçam autocontrole e coloquem um freio nas paixões. Irmão, Jesus vai voltar, e se as pessoas continuarem com a mente impura, doente, e deixando as paixões da juventude dominarem a vida, essas pessoas vão ter uma surpresa terrível. E antes dessa surpresa terrível, é possível que já tenha alguma coisa que a gente chama de disciplina. Então, a primeira coisa, já que o fim está próximo, é ser assim: mente sã, procure autocontrole, freie as suas paixões, não dê curso a ela. Se você notar que essas paixões entram em choque com os sonhos de Deus, então abre mão dela logo. Vamos ver nos textos aqui que as pessoas que vivem no errado, elas correm um perigo terrível. Observem um pouquinho mais do que a Bíblia diz. Quando ele fala para você ser sóbrio, ele está dizendo o seguinte: que você tem que ser controlado. Irmãos, a falta de controle, na vida do crente, faz com que ele seja um desperdiçador. Aí o fim está se aproximando e ele passa a viver uma vida de desperdiçador. Ele não investe naquilo que é permanente e dura por toda a eternidade. Então, se houver sobriedade, a pessoa vai ter uma mente muito legal e ele vai ser controlado, moderado, ele vai ser calmo, vai ficar sempre nessa
situação e ele vai ser muito mais útil para Deus. A outra coisa que ele precisa fazer, já que o fim está se aproximando, é não esquecer que a pregação do Evangelho é urgente. Os irmãos nunca irão se cansar de ouvir isso daqui. Nós não vamos desistir de falar sobre isso. A urgência da pregação do Evangelho. Irmãos, para isso a igreja existe. Nós fomos feitos para adorar a Deus, mas enquanto igreja militante, nós somos soldados de Cristo, nós somos guerreiros de Cristo, somos as testemunhas, e se necessário for, seremos os mártires de Cristo. Irmãos, é urgente isso. Um texto que eu quero que os irmãos observem está em 1 Coríntios 7, a partir do 29. Vai ser colocado na tela. E mais uma vez o apóstolo Paulo está dizendo agora: o tempo se abrevia. Irmãos, quem te disse que você terá muito tempo pela frente? Repare bem, a verdade de Deus está dizendo: o tempo se abrevia, mas a mentira do maligno dá uma certa tranquilidade. Talvez quando eu me aposentar, eu vou servir melhor a Jesus Cristo, mas ele não é dos aposentados, ele é dos jovens fortes também. É claro que podemos servir a Deus em qualquer circunstância da nossa vida, mas é um negócio muito estranho dizer para o Senhor, que fez tudo isso por nós, que nós vamos servir o melhor quando nós nos aposentarmos. Não é isso que o apóstolo ensina aqui. Por exemplo, nesse tempo aí, ele fala: o tempo se abrevia, o que resta? Ele quer dizer o seguinte: daqui por diante, doravante, o que resta? É que não só, aí por acaso fala dos casados. Não que seja ruim casar, ele mesmo falou, isso foi Deus que fez, é para casar sim, mas o que ele está dizendo é que é uma urgência, e no final do texto ele diz: os casados considerem-se como se não fossem casados, porque ele quer dizer o seguinte: o que é importante é que vocês sejam totalmente dedicados à obra de Deus. Ele diz o seguinte, vamos ler o texto: o que resta daqui por diante é que não só os casados sejam como se não fossem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam desse mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Aí o versículo 32 ele diz o que ele realmente quer dizer: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Irmãos, é comum a obra de Deus, a urgente pregação do Evangelho, ficar relegada a segundo plano. Não deve ser na vida do crente. As outras preocupações são justas, mas elas não podem atrapalhar, impedir o avanço, o arrojo missionário. Nós estávamos em Nova Olinda, aí passou as testemunhas de Jeová, aí passou uma dupla, aí passou outra, a terceira dupla era uma jovem, uma outra senhora, bem velhinha, cabecinha branquinha, e andava até um pouquinho assim, não era tão forte como a Beatriz, mas estava lá, ajudando, fazendo parceria, para que mais uma equipe de testemunhos de Jeová, para pregar heresias, pudesse entrar em ação. Irmãos, observe a importância de uma parceria. Se nós tivermos 5 pessoas habilitadas a pregar, o que a gente faz? Jesus mandou ir de 2 em 2, e é legal fazer o que Jesus mandou. Então nós vamos de 2 em 2, 2 mais 2, aí sobra 1. Aí, como não tem outro, esse vai sozinho. Esse já não está indo como Jesus mandou. Ele corre perigo. Ele corre perigo. E se aparecerem mais 5
aí em vez de termos duas equipes e uma equipe vulnerável, nós teremos 5 equipes. Então, amados, o apóstolo Paulo está dizendo que realmente eu quero que estejais livres de preocupações. Permita-me primeiro fazer isso, Senhor. Permita-me primeiro resolver essas pendências. Eu comprei, eu quero experimentar. Eu tenho um campo, um sítio. Eu tenho um carro novo e eu quero usufruir dele um pouquinho. Eu tenho um barquinho e preciso navegar primeiro. Amados, o fim está próximo. Vamos deixar para navegar na eternidade. Vamos deixar para usufruir lá no céu. Paulo quer que todos os crentes vivam uma urgência total no que diz respeito à difusão do Evangelho. Precisamos tirar o maior proveito do tempo antes da vinda de Cristo. Cada pessoa em cada geração deve estar sentindo essa urgência. É urgente anunciar o Evangelho. Desde o momento que eu comecei a pregar até agora, os irmãos sabem quantas pessoas já morreram e partiram sem ouvir o Evangelho? Um monte. Até a gente chegar lá no Rio Sucupira, no dia 13 de agosto, para fazer uma viagem de reconhecimento, é possível que muita gente lá morra sem ouvir o Evangelho. Aí depois nós vamos voltar e vamos planejar uma viagem. Até a gente chegar lá, é possível que outros tantos também morram. Irmãos, essa urgência precisa estar pulsando em cada irmão, em cada coração. Irmãos, já que Jesus está voltando, o que ele tem que fazer? Temos que ter uma vida criteriosa. Temos que viver a urgência do Evangelho. E temos que ser também vigilantes e atentos à verdade. Porque há uma força tremenda rondando a nossa vida, querendo nos estragar. Quantos adolescentes e jovens nessa igreja estão fervendo de vontade de pregar o Evangelho? Agora, se eles descuidarem, o sonho pode ir por água abaixo. Então precisamos estar vigilantes o tempo todo, porque as forças do mal vão querer tirar o coração. Vai aparecer jovenzinhos bonitos que vão querer, é tão legal, acho que eu vou ficar por aqui e vou casar assim. Acabou o sonho missionário. As moças também, os rapazes. Então precisamos estar vigilantes. Primeiro, porque surgirão pessoas que não estarão nem aí para as coisas de Deus e podem desandar. Veja lá onde está em 2 Pedro 3,3. Ele diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, isto é, zombadores. Eles, com os seus escárnios, estarão andando segundo as suas próprias paixões. Eles não estarão preocupados com a moralidade. Então precisamos estar atentos para não nos associarmos com eles. Porque as más companhias, como é que diz o versículo? As más conversações corrompem os bons costumes. Se você se associar com a maldade, é possível que você aprenda a ser mau. Então esses zombadores, eles estarão andando segundo seus próprios desejos e paixões. Significa o seguinte: desejo pelo que é proibido. Então, já que Jesus vai voltar e temos pouco tempo, é bom viver esse tempo livre dessas coisas. Vamos fazer o que é certo e cuidado com os zombadores. Eu tenho um exemplo aqui de zombadores. E vamos ver. Em 1 Timóteo 4:2, ele fala de novo, observe bem o perigo que ronda as nossas vidas. 1 Timóteo 4:1 diz assim: entretanto, o Espírito Santo nos diz, eu estou lendo que parece que é na tradução da linguagem de hoje. O Espírito Santo nos diz claramente que nos últimos tempos, olha só, nos últimos tempos,
alguns na igreja se desviarão de Cristo. Irmãos, que coisa triste! Nos últimos tempos, o fim está se aproximando e alguns na igreja se desviarão de Cristo. Irmãos, isso está acontecendo agora. As pessoas estão abandonando a Cristo, estão trocando Ele por outras coisas, estão abandonando a igreja por outros afazeres. Apesar de Oswaldino Gomes dizer que o melhor local para um crente que ama Jesus Cristo é estar na igreja. O melhor momento para ele é o culto. Observa só o que vai acontecer nos últimos dias para que possamos ficar atentos e sempre vigilantes. Olha só. Alguns na igreja se desviaram de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de mestres com ideias de inspiração diabólica. Irmãos, isso está acontecendo. Quantas igrejas da nossa denominação abandonaram o nosso movimento porque estão seguindo alguma coisinha que ouviu ali, ouviu em algum canto, viu alguma manifestação que achou bonito? Irmãos, as forças do mal, elas estão trabalhando, então precisamos ficar atentos. Tais mestres falarão mentira de cara séria e farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Por isso nós podemos ver também no outro texto, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. É importante para você saber disso também. Ele fala de novo: nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Irmãos, vai ser muito difícil ser cristão. Eu concordo, está na Bíblia. Vai ser fácil ser um falso cristão, mas ser um cristão autêntico, um seguidor de Cristo, uma testemunha que realmente se encontrou com Jesus, requer renúncia e um monte de outras coisas. O texto diz: porque as pessoas, olha só o que ele está dizendo, as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Irmãos, é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas se amam e amam ao dinheiro. Elas amam um pouquinho só os outros, e o seu dinheiro ela ama muito, e ela quer tê-lo para si. Irmãos, a Bíblia ensina que bens materiais e riquezas acabam se tornando um ídolo, e a Bíblia chama a riqueza até de mamon. Então, precisamos estar vigilantes e cautelosos, para que no tempo que nos resta, não vivamos isso, presos ao dinheiro e ao amor próprio, esquecendo-se de Deus. Ele diz mais: as pessoas serão orgulhosas, fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, serão duras, versículo 3, de coração, nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas. Irmão, tem gente que mente que nem sente, serão sempre mentirosas, não se incomodarão com a imoralidade. Nesse ponto aqui eu tive que parar um pouquinho para refletir: Senhor, que coisa terrível. Será que pode, no seio de uma igreja, algumas pessoas não se incomodar com a imoralidade? Irmãos, eu não quero que essa juventude, esses adolescentes, cresçam acreditando que podem viver uma vida imoral e ao mesmo tempo servir a Jesus Cristo. Não pode. Lembra da verdade e da mentira? A verdade de Deus diz que Deus é santo e que a vida de moralidade é incompatível. Mas a mentira de Satanás e da sociedade diz: não tem nada a ver, todo mundo faz, todo mundo fez, e ele que fala também já fez. É assim. Essa é a mentira de Satanás. Então, no tempo que nos resta, devemos fugir dessas coisinhas que estão acontecendo já.
serão rudes e cruéis, escarnecerão daqueles que procuram ser bons, atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, etc. Olha só o que diz o versículo 5. Irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Na outra tradução ele diz: foge destes. Então ninguém deve se deixar enganar por pessoas assim. Pessoas que vão à igreja, mas na verdade não acreditam naquilo. Vamos correr. Precisamos ser vigilantes. Veja lá. Agora vem um exemplo de pessoas que escarnecem das coisas de Deus. Os irmãos estão se preparando para falar sobre os reis. Quem for estudar a vida de Ezequias vai ver. Ezequias convocou a turma para a Páscoa, porque eles estavam há muito tempo sem obedecer. E é uma ordem de Deus celebrar a Páscoa. Era a ordem de Deus. E eles estavam simplesmente negligenciando. Da Páscoa veio a ceia. A ceia também é uma ordem de Deus. E é impressionante como esse desejo de participar da ceia morreu na vida de um monte de crentes. A gente não vê mais crente falando: não, naquele domingo eu não vou faltar de jeito nenhum, porque é o dia da ceia do Senhor. Isso foi no passado, isso morreu. Podemos ressuscitar isso. Esse desejo de obedecer a Deus. Então na Páscoa, Ezequias mandou os mensageiros, os correios, e eles foram. Olha o que aconteceu. Está em 2 Crônicas 30, 10 e 11. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Quem? Que Páscoa? Para isso para lá? Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que estar lá? Por que eu tenho que me purificar para poder ir? Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão ser assim. Então precisamos estar de olhos vivos para não deixarmos levar por esse movimento, por esse tipo de comportamento. Irmãos, existem muitos versículos que falam sobre isso. Nos últimos dias, que haverão pessoas assim, que vão surgir coisas que vão entrar dissimuladamente, e por causa disso, está lá em 2 Pedro 2, o nome de Deus, o caminho, o Evangelho vai ser infamado, ele vai ser mal falado, ele vai ser injuriado. Pessoas vão colocar lá no chão o Evangelho. Eu soube de um colega pastor que foi comprar um carro, e quando ele estava colocando lá na ficha, o seu pastor falou: rapaz, se você botar isso aí, você não vai ser aprovado. É porque o nome, o Evangelho, vai ser infamado por causa destes. Amados, eles vão fazer isso. E tem muitos outros, nós vamos seguir. Outra coisa que podemos fazer, e isso é muito sério mesmo. Jesus está às portas, o fim está chegando. Então nós podemos nos preparar, dando um jeito de escapar da condenação. Existe um juízo e ele já começou. Deus está disciplinando, Deus está condenando já. Observa lá, 1 Pedro 4,17. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Isso quer dizer, já está em curso. Deus já está julgando. Ele está disciplinando a sua casa. Ele está disciplinando o seu povo. Ele está consertando o seu povo por meio da disciplina. Irmãos, Deus está fazendo isso. Quem não se lembra lá de 1 Coríntios capítulo 11? Por causa disso tem muitos fracos, tem muitos doentes e tem muitos que estão morrendo, porque Deus está disciplinando o seu povo. Então, já que Jesus está voltando, vamos acertar a vida para fugirmos dessa disciplina, desse juízo
dessa condenação. Olha só, o juízo vai chegar, aí ele fala uma coisa interessante. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aí sai do crente para o incrédulo, sai daquele que entregou a vida a Jesus, e mesmo assim é disciplinado por Deus, e agora vai para aquele que não se rendeu a Jesus, que ainda não se declarou servo de Jesus, que ainda não recebeu em sua vida mesmo, que ainda não obedece como Senhor. O que será deste? Se nós formos ver em Amós 4,12, depois de várias recomendações do profeta, Deus falou várias vezes, Deus disciplinou de várias maneiras, deixou eles com sede, não deu chuva,